Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, hoje eu estou aqui num ambiente diferente do meu habitual, né? Que vocês estão acostumados a me ver em casa. Eu estou aqui na cabine da X Sports, daqui a pouco tem transmissão. E eu queria nesse vídeo aqui, hoje normalmente seria o Caçapa Responde, mas como eu passei por uma experiência bem diferente, eu queria dividir com vocês. Fiz Corinthians e Curitiba ontem, lá na Arena do Timão. E aí aquela questão que sempre as pessoas perguntam, né? Caramba, Marcelo, como você faz quando o time está com aquelas camisas que você não consegue ver o número? Como é que você identifica? E ontem, modéstia à parte, eu errei muito pouco o time do Curitiba. A camisa deles estava com aquela listra, né? Aquela camisa número 2, que é a listradinha, verde e branca, e o número preto. Do 10º andar, você não vai conseguir ver nada, entendeu? Então não conseguia ver mesmo. E aí o Maurício, em um determinado momento da transmissão, falou assim: pô, Marcelo, agora você vai, começa as suas orações aí, porque você vai precisar de sorte para identificar os caras. Só que aí entrou uma coisa. Eu fiz a Série B do ano passado, na Rede TV, e voltaremos a fazer daqui a 2 semanas também. Quando você acompanha um time de perto, e foi o caso, eu não fiz muitos jogos do Curitiba, mas os últimos jogos do Curitiba eu fiz, o jogo que seria o do título, eu fiz o primeiro jogo, então a gente acompanhou. Olha, Remo, Goiás, Curitiba, Chapecoense, que mais que a gente fez bastante jogo? Atlético, os principais times, né? Os times de mais camisa, tal, na Série B do ano passado a gente fez, e eu narrei lá pela Rede TV. Isso me deu um conhecimento fabuloso, porque como a maioria deles, o time quase não mudou. Teve uma mudança na lateral direita, o JP Sherman veio do Santos. O Pedro Rocha estava no Remo, então eu também conhecia o jeito dele andar, de correr, o tamanho dele, a compleição física. Quem mais? Tinha o Alisson, que era reserva, mas ele entrava de vez em quando na equipe. Basicamente o time era o mesmo. E o único cara que eu errei foi o Maicon. Na primeira vez, teve um momento no primeiro tempo, numa bola dividida, eu confundi o Maicon com o JP Sherman. Porque o Maicon, ano passado, ele estava assim, ó. Só que eu acho que ele meteu um implante. E agora ele estava com cabelo. E aí eu confundi. Depois de 2 lances, eu já me entendi quem era ele, porque ele é muito mais alto do que o JP Sherman. Então, eu já tinha na minha cabeça, goleiro é o goleiro, Pedro Rangel não tem problema. Sherman, então, quem está na lateral direita é o Sherman. O Maicon era o careca que está cabeludo. O Jacizão, o gladiador do Couto, né? É o pretão, fortão. O Bruno Melo do outro lado, que eu também já conhecia, ele era o lateral esquerdo quando o Zeca não estava e tal. Às vezes o Mozart fazia essa composição, porque sem a bola ele virava um terceiro zagueiro. Legal. Sebas Gomes, que às vezes eu confundia ali com algum outro atleta de meio campo. O Alisson estava com cabelo loiro. O Josué com cabelo mais branco, né? O português, que tem um futebol fantástico, então era fácil de identificar, porque ele pega diferente na bola, ele tem um domínio diferente, é um craque de bola. O Breno Lopes a gente já conhecia do Palmeiras. O Lucas Ronier do outro lado era um menino da base, o Piá do Couto, que a gente já conhecia, fez o segundo gol. E o Pedro Rocha como centroavante. Então o time do Curitiba, ele estava na minha cabeça de uma forma que eu não olhava o número, não buscava olhar o número da camisa. E aí é que eu queria deixar essa dica para vocês. Se você está com dificuldade você já sabe, isso você tem que saber antes, que determinado uniforme não vai ter, você não vai conseguir ver o número, dá uma olhada em jogos antigos, assista jogos. A melhor maneira de você conhecer fisicamente os jogadores que você acompanha é assistindo jogos. Eu tive o privilégio de transmitir, então não precisei buscar. Eu apenas lembrei. Mas se não é o caso, aqui, por exemplo, no X Sports, a gente faz, vou fazer agora um jogo de basquete, Monaco e Olympiacos. Cara, do Olympiacos eu ainda lembro, porque tem alguns jogadores da época que eu narrava a Euroliga lá na Sports Plus, que ainda estão jogando. O Costas Papanicolau é um deles, por exemplo. Então esse eu sei quem é. Eu já sei, porque eu lembro dele. Os outros não. Então eu vou ter que ver, pegar aqui um MM do outro jogo, não precisa ser o jogo inteiro, um MM ali que você consegue bater o olho em cabelo,
algum artefato aqui, por exemplo, eu estou usando anéis aqui, cada um em uma mão, eu tenho uma pulseirinha que eu sempre uso aqui, você vai marcando coisas no cara, tipo de tênis, a cor do tênis, no caso do basquete, a chuteira, no futebol se o cara anda com a meia baixa, com a meia alta, se ele usa a camisa para dentro do calção, fora do calção, se ele é careca, se ele tem muito cabelo, se o cabelo dele é branco, é preto, é amarelo. Então tem uma série de coisas que você pode fazer para identificar, para não confiar no número da camisa. Não confie no número da camisa. Identificação de jogador, ela tem que ser posicional e física, como a gente mostra lá na Liga dos Narradores, a melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Curtiu? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado nas suas próximas transmissões. Se você gostou, deixa o like, deixa o seu comentário, a sua dúvida, que eu venho aqui responder para você. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.